Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixa uma palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Abra comigo em Daniel, capítulo 4, do verso 34 em diante. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor Jesus. Venha falar conosco, meu Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: mas ao fim daquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e a minha razão foi devolvida, e eu bendisse ao Altíssimo, e glorifiquei e louvei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e o seu reino é de geração em geração. Veja, passados-se aqui 7 anos, né? Depois que Nabucodonosor teve o sonho, onde Deus revelava que Deus ia reduzir, né, Nabucodonosor à loucura, ia, né, deixar ele ali humilhado. Por quê? Porque ele tinha exaltado, ele estava dando glória, né, a ele mesmo. Ele estava dizendo que ele era acima de todo o reino, que ele era poderoso, e não reconhecendo que Deus era glorificado na vida dele, e não reconhecendo que Deus é quem tinha dado todas as coisas a ele. Por causa da soberba do coração dele, Deus revelou a ele, né? E Deus ainda é misericordioso e amoroso, né? Ele pegou o grande, diminuiu para que depois trouxesse para ele o entendimento. Nem toda luta que o homem e a mulher passa é para a morte, mas é para uma correção, é para que ele entenda que ele é dependente de Deus. E aqui, quando o próprio Nabucodonosor narrando e falando desde o início, né? No verso 4, quando ele diz aqui, ó, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Então, ele, no verso 4, continua também: eu, Nabucodonosor, estava quieto em minha casa e próspero no meu palácio. Veja, ele, né, estava lá, numa boa, em cima do trono, né, onde Deus ali permitiu ele ser rei, onde Deus deu tantas coisas a ele. Ele estava lá tranquilo, mas tinha esquecido de dar glória a Deus por tudo que Deus fazia na vida dele. Ele deixou a soberba vir sobre a vida dele. Ele permitiu, né, ali, ele se engrandecer acima de Deus, como se ele fosse um Deus, né? Ele disse aqui no verso... Ele disse aqui no verso 28, que disse assim: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Eu vou ler até o verso 30. A cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio, o rei da Babilônia. Então, tudo, né, que ele sonhou e falou ao profeta Daniel, e Daniel revelou a ele que era ele próprio que seria abatido, o próprio Deus iria fazer ele estar como um animal no campo. 7 anos ele ia estar na loucura, né? Porque ele deixou de exaltar a Deus e ele ficou engrandecendo a si próprio. No verso 30 do capítulo 4 diz assim: falou o rei, então Daniel dizendo a ele, e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, né? Para a glória da minha magnificência? Então ele se engrandeceu, dizendo que ele tinha edificado todas as coisas. Ele esqueceu de glorificar o Deus poderoso e santo. E por causa disso, ele passou 7 anos de loucura. 7 anos como um animal, né? Aqui como Daniel tinha falado, realmente, depois passado esses 7 anos, ele conseguiu recordar, né? O Espírito Santo de Deus trouxe à memória dele o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Porque ele tinha deixado de glorificar a Deus, porque a soberba veio sobre ele, né? Deus, ele não ama a soberba, ele ama o humilde, mas ele, né, abomina o soberbo, né? Que nós não venhamos estar como esse rei que Deus exaltou, Deus permitiu ele estar no trono, Deus deu grandes coisas na mão dele, mas ele esqueceu de glorificar a Deus, ele esqueceu do Deus poderoso e santo. Ele se colocou à frente de Deus, ele se colocou acima, como ele sendo, né, o causador de todas aquelas bênçãos que ele tinha, como se ele, que tudo dependesse dele apenas, né?
Então, ele passou por esse tempo de loucura para que ele viesse reconhecer Deus. Então, agora, quando ele recorda, ele começa então a dizer e a glorificar e a bendizer o Deus poderoso e santo, o Altíssimo, porque ele aprendeu uma lição. Quantas das vezes o homem está passando por uma tribulação, por uma tempestade, por uma dificuldade, e é Deus ali falando: olha, eu estou permitindo você passar por tudo isso. Você já esteve em lugares altos e agora você está perguntando por que eu estou passando por essa dificuldade? Porque antes eu tinha tanto e agora eu não tenho? Porque eu já tive tanta abundância na minha mão e agora eu estou nessa escassez? Mas o Senhor está dizendo hoje, assim como ele trouxe, né, ali, o Espírito Santo de Deus trouxe na mente de Nabucodonosor, né, que ele precisava glorificar a Deus, reconhecer que ele era dependente de Deus. Assim como Nabucodonosor, ele teve que se humilhar e reconhecer que ele não era nada sem Deus, que Deus é poderoso sobre todo, né, toda a terra, todo o universo, o domínio é eterno de Deus. O homem não tem poder de nada, né? E é necessário que nós venhamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida, né? E no verso 35 diz assim: e todos os habitantes da terra são considerados como nada. Isso, nós somos como nada mesmo diante do poderio de Deus. Nós somos totalmente dependentes dele. E ele opera segundo a sua vontade, com o exército do céu e os habitantes da terra, nem há quem possa estorvar a sua mão. Ele lhes diga o que fazer. Então, o homem não tem a capacidade de falar para Deus o que ele deve fazer. Nós não temos essa capacidade, ninguém tem, por mais poderoso que pode ser alguém na terra, né? Por mais que o homem pode ter poderes para comandar um exército, mandar ir e voltar, ele não tem poder para mandar Deus fazer algo, né? Nós podemos pedir, mas mandar em Deus nós não podemos, né? Porque ele está no controle de todas as coisas, né? Então, eles têm o controle do exército do céu e dos homens. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador. Quem é o homem diante do Criador? Quem é a obra diante do Criador? Né? É nada, né? Aleluia. E no verso 36, no mesmo tempo, o meu entendimento tornou a mim, e a majestade do meu reino, e a minha dignidade, e a minha grandeza voltaram para mim. Então, um rei poderoso, Nabucodonosor, ele teve que passar por 7 anos de tribulação, de loucura, de demência, né? Ele esteve como louco. Ele perdeu todo, né, o domínio, porque ele se engrandeceu acima de Deus. Ele se sentiu poderoso, ele não glorificou a Deus. Ele dizia que tudo que ele tinha possuído porque ele era poderoso, porque ele era capaz, porque ele era autossuficiente. E isso trouxe para a vida dele consequências. E agora ele começou a reconhecer, né, ele recobrou, né, Deus, o Espírito Santo de Deus, trouxe para ele o entendimento de que Deus tinha permitido ele passar por aquilo para ele reconhecer o poderio de Deus. Então, foi devolvido a ele. Porque Deus, ele não é um Deus narcisista, um Deus que quer massacrar, um Deus que, né, manipulador. Não, ele é um Deus que ele quer que nós reconhecemos o Criador. É como um pai e uma mãe. Ele quer que o filho e a filha, aqueles a quem ele cria, tenham ali reconhecimento, consideração pela vida que o pai e a mãe deu, né? Pelo ensinamento, por tudo, que ninguém é autossuficiente. Nós temos que ter reverência, né, por aqueles que não nos deu a vida, quanto mais ao Criador. Nós temos que ser grato por tudo. Você pode não estar aonde você quer, mas você não está onde você, né, estava há um tempo atrás. Você já mudou seu pensamento, você já deu um passo, você já está, né, caminhando para uma vida de sucesso, né? Mas você tem que sempre lembrar do Criador, dar glória ao Senhor. Aleluia. Então aqui o rei começa a entender que ninguém pode, né? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode roubar a glória de Deus. Ser autossuficiente, rancoroso, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de nada, né? Não, porque é loucura. E esse era um grande rei,
governava ali a muitos. Estava lá quieto no palácio dele, como ele disse, ele estava lá tranquilo no palácio dele, na soberba dele, se achando melhor que muitos, até que veio a loucura sobre ele. Que nós aprendemos que nós não temos controle de nada na nossa vida. Nada está no nosso controle. Que nem esses dias eu fui levar minha filha cedo na escola, a gente saiu, tava bem clarinho o dia, parecia que o sol já ia surgir, e de repente parece que abriu uma janela no céu e derramou um pé d'água em cima de nós. Então, é assim, depois eu voltei, né, esperei ainda para passar aquela tempestade ali de minutos, e voltando embora, o Espírito Santo de Deus falava comigo, olha, para você ver como que o homem não tem controle de nada. Ao mesmo tempo que pode estar tudo muito bem e de repente pode não estar mais. Ou da mesma forma, assim como Nabucodonosor estava 7 anos passando pela luta e de repente foi recobrada a memória dele e ele lembrou que existe um Deus que podia socorrê-lo. E isso é que Deus está dizendo, da mesma forma que quando o homem se afasta de Deus e pode vir o problema, vir ali, né, a punição por ele ser soberbo, também quando ele desperta, ele permite o Espírito Santo de Deus despertar nele, que ele tem que reconhecer e glorificar e adorar esse Deus, ele recobra, né, ele traz a memória que Deus é na vida dele, que Deus somente pode todas as coisas. Então é devolvido a ele a majestade, é devolvido o poder, é devolvida a capacidade de conquistar, é devolvido a essa pessoa a grandeza que Deus quer que nós sejamos. Mas nós podemos ser grande com Deus e não sem Deus. Não tem como caminharmos sem Deus. Então ali foi devolvido a ele, né? Ali, ó, e a minha grandeza voltou para mim. Deus não quer ninguém pequeno, mas que nós sejamos grandes com Deus. Não tirando a glória dele, não tirando o poder dele, né? E os meus governantes e os meus conselheiros me buscaram. Então, quando nós reconhecemos, Deus permite, Deus vai pôr pessoas para trazer você para o centro da vontade dele. Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Mas nós temos que reconhecer que ele é o Deus soberano, poderoso, e o controle está na mão dele. Aí diz ali, e fui restabelecido no meu reino. Deus quer te restabelecer na posição, no lugar que ele já determinou para você. Deus te criou para ser grande, para ser em excelência, para ser poderoso, né? Mas no nome dele, com ele na frente de todas as coisas. Você, sem Deus, você não é nada, mas você, com Deus, você é muito. O homem veio do pó, o pó com pó é pó apenas, mas o pó com Deus, ele se tornou homem, porque quando Deus fez o homem do barro, ele soprou fôlego de vida. Então, sem esse fôlego, nós somos dependentes de Deus, porque o fôlego de vida que está em nós veio de Deus. Porque se nós fôssemos apenas o barro, nós seríamos apenas ali uma estátua muda, que não fala, não anda, não pensa. É apenas um objeto. Mas Deus, ele quis nos dar uma autonomia de viver, de conquistar, de realizar coisas. E nós temos que reconhecer isso todos os dias. Glória a Deus que eu estou nesse lugar. Glória a Deus pelo teto, pela comida. Glória a Deus pelas oportunidades que ele dá na minha vida. Você não é uma vítima, você não é, né, a vítima da sociedade, você não pode se pôr como vítima, mas você tem que tomar as responsabilidades das consequências do que você programou para a tua vida, do que você, né, foi plantando durante a tua jornada. Nós não somos vítimas. Tem situações que nós vamos ter que passar para amadurecer, tem situações que foi escolha nossas, né? Consequências de alguns atos nossos, né? Talvez você não tinha entendimento antes, mas hoje você passa a ter. Então você pode deixar e permitir Deus controlar a tua vida, Deus conduzir a tua vida. Ele não quer que você seja uma marionete na mão dele. Não. Às vezes você está pensando, agora Deus quer que eu seja uma marionete na mão dele? Não, Deus está falando com você. Ele não quer que você seja uma marionete na mão dele, mas ele conhece
Ele sabe de coisas que você não sabe. Ele ouve histórias que você não ouve. Ele está em lugares que você não está. E ele sabe o que tem preparado para você lá na frente, que é grandioso, porque ele te criou para ser um grande homem, uma grande mulher. Ele não quer o teu fracasso. Ele não te criou para ser fracassado, porque tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus construiu, tudo que Deus fez é bom, porque ele é magnífico, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele não faz nada errado. Mas nós temos que tomar cuidado de nós começar a querer tomar conta da nossa vida sem esse Deus. Ah, não, eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém, eu posso tomar conta da minha vida sozinho. Eu sou autossuficiente. Cuidado, porque nós vemos na história, desde o começo de Gênesis até Apocalipse, que todos aqueles que tentaram por si próprio, sem a ajuda de Deus, sem reverência ao Senhor, não deu bom de jeito nenhum, né? Aqui na palavra do Senhor tem instruções para toda a área da tua vida, para todas as áreas da sua vida, né? Sentimental, como filho, como pai, como mãe, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, tudo o que você precisar. Como poupar, como não ser mão de vaca, né? Tudo está aqui. Todo embasamento, todas as leis do homem foi tirado desse livro, né? Tudo que a sabedoria vem daqui. Não, se você quer aprender como comer bem, como, né, não estar gordo, tá aqui também. O Senhor fala que comer demais, né, ser um comilão não é bom, né? Ser preguiçoso não é bom. Tudo aqui está. Deus tem tudo para nós. Ele diz para nós trazermos na memória coisas boas, né? A lei da atração, não. Isso aí, o homem colocou um nome, mas Deus já fala, não traga à tua memória coisas ruins, traga à sua memória coisas boas, positiva. Fé é você pensar naquilo que ainda não existe, como se já existisse. Isso é, você já tomar posse daquilo que Deus tem. Não é o universo que te traz, é Deus já tem programado para você. Tudo está na palavra. Então, quando nós estamos deixando Deus direcionar a nossa vida, dando glória a Ele, não a um pensamento de alguém, né, uma regra que alguém criou. Não, é Deus, Ele tem tudo para nós. Né? Quando você vai ver uma grande palestra de alguém que vai te ensinar como prosperar, com certeza ele ouviu isso de alguém que ouviu da Bíblia, né? E ele tá tirando a glória de Deus e colocando ali, é o meu método. Não é o método de Deus para nós. Deus, ele não nos criou para sermos fracassados, miseráveis. Mas nós temos que retribuir ao reino de Deus, glorificando o nome dele, reconhecendo ele como Senhor. Né? Glória a Deus, glorifique a Deus no pouco e no muito ele vai te colocar. Aleluia. Então ali ele disse que o reino dele foi restabelecido e a glória foi acrescentada e maior glória foi acrescentada. Veja, Nabucodonosor já era muito poderoso. Ele já tinha o governo de tudo ali. Ele estava lá feliz, mas de repente o orgulho, a soberba. Cuidado quando você conquistar coisas, você não ficar soberbo, não ficar orgulhoso, rancoroso. Porque assim como Deus deixou a loucura vir sobre o rei Nabucodonosor, ele faz isso com o ser humano. Às vezes o ser humano conquista algo e já fica soberbo, né? Já fica assim, se sentindo. Ele não tem humildade dentro dele. E Deus permitiu esse rei estar ali como os bichos no meio do pasto, comendo com os bichos, né? A loucura tomou conta daquele homem. Mas passando aquilo, o Espírito Santo de Deus permitiu ele recobrar a consciência e entender que somente Deus é o maior. Deus é o soberano. Somente Deus merece a glória. Que ele não era nada. Que tudo que ele possuía era porque Deus permitiu. E assim quis. Mas ele quis tomar a glória de Deus. Ele quis tomar a glória de Deus e Deus não aceita isso. Amém? Então, mas quando ele reconheceu e começou a glorificar a Deus, que como o nosso Deus é maravilhoso, ele não pensa como o homem pensa. Quando ali ele pecou contra Deus, ele foi punido, mas quando ele recobrou a memória, a consciência e começou a glorificar a Deus, Deus restabeleceu o reino dele, devolveu tudo para ele
nas mãos dele o governo, e maior glória foi acrescentada, isso é, Deus deu muito mais para esse rei. Deus, ele deu uma capacidade muito maior, porque agora ele estava reinando com Deus e não sem Deus. Agora ele estava dando a glória devida àquele que era merecedor da glória, e não ele. Aleluia. Agora, pois eu, né, o próprio testemunho de Nabucodonosor, ele falando, agora, pois eu, Nabucodonosor, exalto, engrandeço e glorifico o Rei do céu. Aleluia, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E ele pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele entendeu, olha, agora eu glorifico ao Deus poderoso e santo. E eu sei que ele pode humilhar. Ele pode humilhar a quem é soberbo. Olha, Deus, ele ama o humilde, mas ele detesta, ele abomina o soberbo. O soberbo é aquele que não glorifica a Deus. Ser humilde não é você andar maltrapilho, você andar sujo, você ser pobre, você ser miserável, não. Humildade é você reconhecer que tudo que você tem, possui, veio de Deus e você ser grato àquilo. É Deus te colocar no muito e você dar a glória a Deus. Glória a Deus que até aqui Deus me sustentou. Glória a Deus que Ele me colocou aqui. Eu não teria capacidade, entendimento. É você ter a humildade de falar, Senhor, eu por mim mesmo, eu não consigo. Eu não preciso maltratar. É quando Deus te colocar em uma posição boa, é você não maltratar aquele que é subordinado a você. É você não maltratar aquele que está debaixo ali do seu governo. É você ser humilde e entender. Um dia eu estive nessa posição. Então, hoje, Deus está falando com pessoas que vai ser grandiosas. Pessoas que Deus vai pôr muito na mão. É isso que Deus está falando no meu coração. Ele não está falando com qualquer um. Ele está falando com pessoas que vai ter pessoas ali, muitas pessoas, debaixo do comando. Aleluia. E ele não quer que você se ensoberba, fique assim ensoberbecido, como Nabucodonosor. Né? Eu falo, eu não tenho capacidade de entendimento nenhum. Se não fosse a glória de Deus e a misericórdia dele de me usar, eu não sou digna, eu sou falha, né? Eu sou tido como, diante de muitos aí, um nada, né? Porque você for olhar quem tem grandes diplomas, quem, né, anda ali, né, com roupa de marca, carrão, mas é o que Deus está falando, é nós deixarmos Ele agir através de nós, é Ele dar a sabedoria vindo do alto céu. Né? Quantas das vezes eu vou ouvir vídeos, vou ouvir aquilo que Deus ministrou, falou, e ultimamente Deus não tem permitido nem estudar muito antes. Ele está revelando, Ele está falando com você. Né? Deus está falando com pessoas que têm grande ministério, que têm grandes coisas para ser realizada. Ah, mas vai ser somente na parte espiritual que eu vou crescer? Não. Às vezes o Senhor vai te pôr no controle de empresas. Às vezes você vai ser o dono de muitas empresas. Talvez você vai rodar esse mundo a trabalho, mas que você venha ser humilde, ter paciência, estender a mão, fazer aquilo que você queria que alguém tivesse feito por você. Ah, mas não tiveram paciência comigo. Ah, não foram bom comigo. Mas você não precisa ser igual àqueles, você não precisa igualar. Sabe qual é a diferença daquele que é soberbo e aquele que é humilde? É que quando você é maltratado, você não precisa descer no nível daquele que te maltratou. Porque aquele que te maltrata, muitas vezes, ele acha que porque ele está te maltratando, ele é mais. Ele te humilhou diante de muitos, ele é mais. Não. Você não precisa descer ao nível dele, a frequência dele de maldade. Você não precisa descer ao nível dele de como ele é. Porque quando alguém nos trata mal, tem mais a ver com aquela pessoa do que a respeito seu. É você glorificar a Deus e entender. É quando alguém tenta de alguma forma te prejudicar, falando, olha, eu não vou fazer mais assim, eu vou diminuir isso, vou fazer aquilo. E você entender assim, olha, eu vou ficar em paz, porque eu não dependo do homem, eu dependo de Deus. Né? O meu crescimento não depende de quem está me humilhando, mas depende apenas de Deus. Né? É isso que Deus está querendo que você entenda. Ele está te programando, te ensinando, te direcionando, te lapidando para pôr grandes coisas na tua mão. E você só não recebe se você não quiser.
Mas Deus está dizendo, quando você estiver lá no teu palácio, como Nabucodonosor, né? Vendo todo o reino, tudo aquilo que Deus pôr nas tuas mãos, não deixa a soberba tomar conta de você. Que você entenda, né? Faça aí o teu momento de oração com Deus. Separa um canto da casa grandiosa que Deus vai te dar, né? Coloca aí uma sala para você se unir, para você se consagrar aquele lugar ao Senhor. Faz o cantinho, né? De oração ao Senhor, de agradecimento ao Senhor, né? Que você reserve sempre um lugar, levanta um altar no teu trabalho. Você tem uma empresa grandiosa, levanta ali um altar ao Senhor, onde você vai chegar todos os dias e orar, ao sair você vai agradecer, aonde você vai levar ali as suas dificuldades. Senhor, eu não estou conseguindo resolver isso, mas o Senhor é poderoso para me dar entendimento para resolver isso. É nós sermos humildes, entender que nós não conseguimos, mas quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, ele pode vir. Talvez até aqui você não tenha conseguido, porque você tem tentado pela força do teu braço, porque você tem tentado da tua forma, mas Deus está dizendo, quando você deixa eu estar no controle de todas as coisas, eu posso fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Deus te ama, Ele quer fazer muito na tua vida. Ele está te preparando para grandes coisas. E marca a data de hoje, aleluia, marca essa data, onde Deus quer que você tome posse de toda a bênção que Ele tem para ser derramada sobre a tua vida. Confie, acredite. Todas as vezes que você achar que não vai dar certo, você toma posse disso que Deus está dizendo hoje para a tua vida. Eu estou te preparando para grandes coisas. Eu só peço que você não fique se glorificando a si mesmo, né? Se soberba, né? Que fique assim, nem sei se é essa palavra, que você não fique diminuindo a glória de Deus, mas que você dê a glória ao Deus poderoso e santo. Amém? Aleluia, até que o Senhor falou, que Ele possa ter falado grandiosamente no teu coração, como Ele está falando no meu. Eu tomo posse de todas as bênçãos, Senhor, eu tomo posse, eu junto com esse meu irmão, com essa minha irmã que está ouvindo essa palavra, eu tomo posse, Senhor, das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Pai, não permita, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes, sermos obedientes, Senhor, dando, Senhor Jesus, o máximo nosso, Senhor, permitindo o Senhor vir ser a nossa vida, que nós não venhamos, Senhor, tirar a tua glória, Senhor. A glória é do Senhor, o poder é do Senhor. Tudo está no teu controle, Pai. Quem é o homem para te direcionar? Quem é o homem para mandar naquilo que o Senhor já programou para ser feito? Nós só temos que reconhecer. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.